Amantes do inexplicável, você chegou ao Rastros do Medo. Acomodem-se, apaguem as luzes. Primeira história: o abraço sombrio da madrugada. Nossa primeira incursão no terror nos leva à isolada cidade de Vale Sereno, onde a tranquilidade das madrugadas foi brutalmente interrompida por uma série de eventos inexplicáveis. Moradores relatam uma presença sinistra, uma sombra disforme que espreita nos cantos escuros, precedendo incidentes de puro pavor. A primeira vítima foi o velho Elias, um faroleiro aposentado que vivia sozinho no topo da colina. Vizinhos notaram seu silêncio incomum por dias e, ao arrombarem a porta, encontraram a casa fria e vazia. A única pista era uma marca estranha na porta de seu quarto, como se algo grande e com garras tivesse tentado entrar. Noites se seguiram e o medo se intensificou. Luzes piscando sem explicação, uivos guturais cortando o silêncio da madrugada, objetos se movendo sozinhos. As pessoas começaram a trancar suas portas e janelas. O medo palpável pairando sobre Vale Sereno como uma névoa densa. A jovem Ana, uma estudante de enfermagem cética e racional, inicialmente descartou os relatos como histeria coletiva. No entanto, uma noite ao voltar do plantão noturno no hospital, ela presenciou algo que abalou sua convicção. Uma figura alta e esguia, envolta em uma escuridão quase física, pairava no final de sua rua, seus olhos brilhando com um vermelho espectral. Paralisada pelo terror, Ana observou a criatura se mover com uma agilidade antinatural, deslizando pelas sombras como se fosse parte delas. Um calafrio percorreu sua espinha quando a figura pareceu notar sua presença, virando lentamente a cabeça em sua direção. Naquela noite, Ana ouviu arranhões em sua porta e sussurros indistintos que pareciam vir de dentro das paredes. O medo a consumiu, transformando sua casa em uma prisão fria e ameaçadora. Ela passou a noite em claro, agarrada a um crucifixo, rezando para que o amanhecer trouxesse alívio. Outros relatos surgiram, cada um mais aterrador que o anterior. Pessoas afirmavam ter sido tocadas por mãos frias e ásperas na escuridão, sentido um hálito gelado em seus rostos enquanto dormiam, e até mesmo visto a figura se esgueirando por seus quartos. O delegado local, um homem pragmático e descrente em fenômenos sobrenaturais, inicialmente tentou encontrar explicações lógicas para os eventos. No entanto, a crescente histeria e a falta de evidências concretas o deixaram perplexo e frustrado. A situação atingiu um ponto crítico quando um casal desapareceu de sua própria casa durante a madrugada. Não havia sinais de arrombamento, apenas um rastro de pegadas estranhas que sumiam misteriosamente no jardim. Um grupo de moradores mais corajosos decidiu formar uma vigília noturna, armados com lanternas e ferramentas. Em uma das noites, eles avistaram a criatura perto da antiga igreja da cidade. Descreveram-na como tendo membros longos e desproporcionais, uma face indistinta e um odor fétido que pairava no ar. A criatura fugiu com uma velocidade surpreendente, desaparecendo na escuridão antes que pudessem se aproximar. O encontro, no entanto, deixou uma marca indelével em suas mentes, confirmando que o terror que assolava Vale Sereno era muito mais do que imaginação. Ana, traumatizada por seu encontro, começou a pesquisar lendas e histórias antigas da região. Ela descobriu contos sobre uma entidade ancestral, um espírito maligno aprisionado nas profundezas das florestas que cercavam Vale Sereno, despertando em noites de lua minguante para se alimentar do medo dos vivos. Acreditando ter encontrado uma pista, Ana procurou a ajuda de uma velha benzedeira que vivia nos arredores da cidade. A anciã, com olhos sábios e penetrantes, ouviu atentamente o relato de Ana e confirmou suas suspeitas.
Ela revelou que o monstro da madrugada se manifestava em momentos de fragilidade espiritual, nutrindo-se do medo e da desesperança. A benzedeira ensinou a Ana um antigo ritual de proteção, envolvendo ervas sagradas, orações ancestrais e a crença inabalável na força da luz contra a escuridão. Juntas, elas reuniram alguns moradores corajosos e realizaram o ritual em uma noite de lua nova, no local onde o casal havia desaparecido. Enquanto entoavam as palavras antigas e queimavam as ervas aromáticas, uma brisa gelada percorreu o local e sombras dançavam nas árvores. Um uivo distante ecoou pela floresta, fazendo os corações dos presentes palpitarem. A noite em que Ana viu a figura marcou um ponto de inflexão para a pequena cidade. O ceticismo inicial deu lugar a um medo palpável, e as ruas, antes tranquilas, se esvaziaram após o anoitecer. As famílias se uniam em suas casas, as janelas trancadas e as orações sussurradas, na esperança de afastar a presença maligna que rondava Vale Sereno. A sensação de vulnerabilidade era avassaladora, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Os relatos se tornaram mais vívidos e aterrorizantes. Uma mãe contou ter ouvido seu filho sussurrar com uma voz rouca e desconhecida durante o sono, acordando-o com um olhar vazio e aterrorizado. Um fazendeiro jurou ter visto seus animais se agitarem freneticamente no meio da noite, como se pressentissem uma ameaça invisível se aproximando dos currais. A normalidade havia sido completamente subvertida. A benzedeira, com sua sabedoria ancestral, explicou que o monstro da madrugada se fortalecia com o medo coletivo da cidade. Cada noite de terror alimentava sua presença, tornando-o mais ousado e tangível. Ela enfatizou a importância da fé e da união como as únicas armas capazes de dissipar essa escuridão ancestral. O ritual era um ato de resistência espiritual contra a força sombria que os assediava. Durante o ritual, a tensão era quase insuportável. O vento uivava entre as árvores como um lamento fantasmagórico, e as sombras pareciam ganhar formas ameaçadoras sob a luz trêmula das fogueiras. Cada som, cada estalo de galho era amplificado pelo medo, testando a coragem dos presentes. A fé era a âncora que os impedia de serem arrastados pelo abismo do terror. Após o amanhecer que se seguiu ao ritual, uma calma estranha se instalou em Vale Sereno. A sensação opressora havia desaparecido e o ar parecia mais leve. As pessoas começaram a sair de suas casas com cautela, observando umas às outras com um misto de alívio e incredulidade. A noite de terror parecia ter chegado ao fim, mas a memória permaneceria para sempre. Nos meses seguintes, Vale Sereno tentou reconstruir sua normalidade, mas a sombra do monstro da madrugada pairava como uma lenda sombria transmitida de geração em geração. As crianças eram advertidas a não vagarem sozinhas à noite e os adultos lançavam olhares nervosos para os cantos escuros. A cidade havia sido marcada por um encontro com o inexplicável. No entanto, a fé e a união do grupo pareciam criar uma barreira invisível. A sensação opressora de medo começou a diminuir e a brisa gelada cessou. Ao amanhecer, uma sensação de paz inexplicável pairava sobre Vale Sereno. Os desaparecidos nunca foram encontrados, mas os avistamentos do monstro da madrugada cessaram. A cidade, marcada pelo terror, lentamente começou a se curar, lembrando para sempre a noite em que a escuridão quase os engoliu. A lição que Vale Sereno aprendeu ecoa até hoje. O medo, quando cultivado, pode atrair as mais sombrias das entidades, mas a coragem e a união podem dissipar até mesmo a mais densa escuridão.
A história de Vale Sereno serve como um lembrete sombrio do poder do medo e da importância da união diante do desconhecido. Às vezes, as maiores ameaças não são aquelas que podemos ver, mas sim as que se alimentam de nossas próprias inseguranças, espreitando nos rastros do medo que deixamos em nossas mentes. Segunda história, os sussurros na antiga mansão. Nossa segunda jornada nos leva a uma imponente e decrépita mansão abandonada nos arredores de uma pequena vila colonial. Dizem que a propriedade, outrora lar de uma rica e excêntrica família, é assombrada por sussurros fantasmagóricos e uma presença fria que paralisa os corações. A lenda local conta a história da família Albuquerque, que enriqueceu com a exploração de minas de ouro na região. No auge de sua riqueza, construíram a grandiosa mansão, adornada com obras de arte e mobiliário importado. No entanto, a felicidade da família foi efêmera. Uma série de tragédias se abateu sobre os Albuquerque. Doenças misteriosas, acidentes inexplicáveis e um crescente isolamento mergulharam a mansão em um luto perpétuo. O patriarca, consumido pela dor e pela paranoia, tornou-se recluso, trancando-se em seus aposentos até sua eventual morte em circunstâncias obscuras. Após a morte do último herdeiro, a mansão foi abandonada, caindo em ruínas com o passar dos anos. Os moradores da vila evitavam o local, sussurrando sobre ruídos estranhos que emanavam das janelas quebradas e sombras que se moviam no interior. Um grupo de jovens aventureiros, ávidos por emoção e céticos em relação às histórias de fantasmas, decidiu explorar a antiga mansão em uma noite escura e tempestuosa. Ignorando os avisos dos mais velhos, eles forçaram a entrada e adentraram os salões empoeirados. O interior da mansão era um labirinto de corredores escuros, quartos empoeirados e móveis cobertos por lençóis brancos. A atmosfera era pesada e fria, carregada de uma tristeza palpável. O único som era o ranger das tábuas do assoalho sob seus pés e o vento uivando lá fora. Enquanto exploravam um antigo escritório, um dos jovens, chamado Lucas, encontrou um diário empoeirado escondido em uma gaveta secreta. As páginas amareladas revelavam os pensamentos perturbados do patriarca Albuquerque, suas anotações sobre pesadelos recorrentes, uma sensação constante de ser observado e sussurros que o atormentavam na calada da noite. À medida que Lucas lia em voz alta, o ar no cômodo pareceu ficar mais frio, e um sussurro tênue ecoou pelas paredes, como se uma voz invisível estivesse respondendo às palavras do diário. Os jovens se entreolharam, um arrepio percorrendo suas espinhas. Em outro cômodo, uma das jovens, Júlia, sentiu um toque gelado em seu ombro. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém atrás dela. Um medo irracional começou a se apoderar do grupo e a atmosfera de aventura se transformou em pavor. Eles ouviram passos arrastados em um corredor distante, como se alguém estivesse se movendo lentamente pelas ruínas. Lanternas tremiam em suas mãos enquanto tentavam identificar a origem do som. De repente, em um dos salões principais, um antigo piano começou a tocar sozinho. Uma melodia fúnebre e melancólica que parecia carregar a dor de séculos. Os jovens ficaram paralisados pelo terror, seus corações batendo descompassadamente. A porta do salão se fechou com um estrondo, mergulhando-os na escuridão total. Sussurros se intensificaram, cercando-os por todos os lados, vozes indistintas que pareciam lamentar perdas e segredos obscuros. Em meio ao caos e ao pânico, eles avistaram uma sombra fugaz no canto do salão, uma figura alta e esguia que parecia observá-los com olhos invisíveis. A presença era opressora, carregada de uma malevolência fria e antiga, lutando contra
O medo paralisante, os jovens conseguiram arrombar a porta e fugir da mansão, correndo desesperadamente pela escuridão da noite, os sussurros fantasmagóricos ecoando em seus ouvidos. A fuga desesperada dos jovens da mansão Albuquerque deixou marcas profundas em suas psiques. Pesadelos recorrentes os assombravam e o som de um vento uivante ou de um piano distante era suficiente para reacender o terror daquela noite fatídica. O ceticismo inicial havia se esvaído, substituído por uma crença inabalável na presença sobrenatural que habitava as ruínas da mansão. A notícia da experiência dos jovens se espalhou rapidamente pela vila, reforçando a reputação sinistra da mansão Albuquerque. Ninguém mais ousava se aproximar do local, e os mais supersticiosos erguiam cruzes ao passar pela estrada que levava à propriedade amaldiçoada. A mansão se tornou um símbolo tangível dos segredos sombrios e da tragédia que marcaram a história da família Albuquerque. Investigações superficiais foram realizadas pela polícia local, mas nada de concreto foi encontrado que pudesse explicar os eventos relatados pelos jovens. A mansão permanecia um mistério, um monumento ao tempo e ao sofrimento, isolada em sua decadência e envolta em lendas de fantasmas e sussurros do além. Alguns moradores mais antigos da vila compartilhavam histórias ainda mais perturbadoras sobre a mansão Albuquerque. Falavam de rituais estranhos realizados pelo patriarca em seus últimos anos, de desaparecimentos inexplicáveis de servos e de uma atmosfera de opressão e medo que pairava sobre a propriedade, mesmo em seus tempos de glória. Os sussurros pareciam ser ecos de um passado turbulento e sombrio. A melodia fúnebre que o piano tocou naquela noite se tornou parte da folclore local. Um prenúncio de desgraça para aqueles que se atrevessem a perturbar o sono dos mortos. Alguns juravam ouvi-la em noites de tempestade, misturada ao uivo do vento, como um lamento eterno da mansão e de seus antigos habitantes. Na manhã seguinte, exaustos e traumatizados, eles relataram sua experiência à vila. Os moradores mais velhos não se surpreenderam, confirmando que a antiga mansão Albuquerque era um lugar amaldiçoado, um portal para o sofrimento e os segredos do passado. Nunca mais os jovens se atreveram a se aproximar da mansão. A história de sua noite de terror se tornou mais um capítulo sombrio na lenda do local. Um lembrete de que certos lugares guardam memórias dolorosas que nunca se apagam completamente. Os sussurros na antiga mansão continuam a ecoar em noites de tempestade, um testemunho silencioso da tragédia e do mistério que envolvem os rastros do medo do passado. A mansão Albuquerque permaneceu intocada, um esqueleto sombrio na paisagem, um lembrete constante de que nem todos os lugares podem ser explicados pela lógica e pela razão. Às vezes, o passado deixa rastros do medo tão profundos que se manifestam no presente, aprisionando almas e aterrorizando os vivos. A história da mansão Albuquerque serve como um conto de advertência sobre a ganância, o isolamento e as consequências, sombrias de segredos obscuros. Os sussurros que emanam de suas ruínas são um lembrete de que o sofrimento pode deixar uma marca indelével no tempo e no espaço, assombrando aqueles que ousam despertar seus ecos. Terceira história: o olhar na janela. Nossa última narrativa nos leva ao cotidiano de um pacato bairro residencial, onde a segurança e a familiaridade são subitamente perturbadas por um olhar sinistro que espreita nas sombras da madrugada. Tudo começou de forma sutil, pequenos incidentes que poderiam ser facilmente descartados como imaginação ou coincidência. Objetos fora do lugar, ruídos estranhos durante a noite, a sensação incômoda de estar sendo observado. Carlos, um jovem
Profissional que morava sozinho em uma casa aconchegante começou a notar esses pequenos detalhes perturbadores. Inicialmente, ele atribuiu o nervosismo ao estresse do trabalho, mas a sensação persistente de algo errado começou a corroer sua tranquilidade. Uma noite, ao acordar no meio da madrugada com uma sede repentina, Carlos foi até a cozinha beber água. Ao passar pela janela da sala, ele vislumbrou um rosto pálido e magro, olhando fixamente para dentro. Os olhos escuros e profundos pareciam carregados de uma maldade fria e calculista. Paralisado pelo terror, Carlos ficou imóvel, observando o rosto desaparecer lentamente na escuridão. Seu coração batia descompassadamente e um calafrio percorreu sua espinha. Ele trancou todas as portas e janelas, passando o resto da noite em claro, a imagem daquele olhar sinistro gravada em sua mente. Nos dias que se seguiram, Carlos tentou racionalizar o que havia visto, convencendo-se de que poderia ter sido um sonho ou uma ilusão causada pelo sono. No entanto, a sensação de estar sendo observado persistia, especialmente durante a noite. Ele começou a verificar as janelas antes de dormir, a trancar as portas 2 vezes e a se sentir desconfortável, mesmo dentro de sua própria casa. A segurança de seu lar havia sido quebrada por aquele breve e aterrador encontro. Outras pessoas no bairro começaram a relatar experiências semelhantes. Avistamentos rápidos de uma figura sombria nos jardins, sombras se movendo pelas casas vizinhas, a sensação de um olhar fixo vindo da escuridão. A princípio, os relatos foram recebidos com ceticismo, mas a crescente frequência e a similaridade das descrições começaram a gerar um clima de apreensão e medo entre os moradores. Uma vizinha idosa, Dona Maria, relatou ter visto um vulto alto parado em frente à sua janela durante a madrugada. Ela descreveu a mesma palidez e os mesmos olhos escuros e penetrantes que Carlos havia visto. O medo se intensificou quando um cachorro desapareceu misteriosamente de um quintal cercado. Não havia sinais de fuga, apenas um silêncio perturbador onde antes havia latidos. Carlos decidiu instalar câmeras de segurança ao redor de sua casa, na esperança de capturar alguma evidência do que estava acontecendo. Por várias noites, as câmeras não registraram nada de incomum. No entanto, em uma madrugada fria e chuvosa, uma das câmeras capturou uma imagem perturbadora. Uma figura alta e magra, com o mesmo rosto pálido e os olhos escuros, parada no final de sua rua, olhando diretamente para a câmera. A imagem era granulada e escura, mas o olhar era inconfundível, carregado de uma intensidade fria e ameaçadora. Carlos mostrou a imagem aos vizinhos e o reconhecimento foi imediato. Era o mesmo rosto que todos haviam visto. A polícia foi acionada, mas não encontrou evidências de invasão ou atividades suspeitas. O monstro da madrugada parecia ser uma sombra espreitando nos limites da realidade, um pesadelo que se manifestava nas horas mais escuras. O bairro viveu semanas de tensão e medo. As pessoas evitavam sair à noite, trancavam suas casas com mais cuidado e olhavam com desconfiança para as sombras. Após a captura da imagem da figura na câmera de segurança, o pânico se intensificou no bairro. A prova visual confirmava os relatos aterrorizantes e transformava a vaga sensação de medo em uma ameaça concreta e inexplicável. As noites se tornaram longas e tensas, marcadas por insônia e vigília constante nas janelas. A polícia aumentou o patrulhamento na área, mas a figura parecia espreitar nas sombras, invisível aos olhos da lei. A ausência de qualquer evidência física, como pegadas ou sinais de invasão, tornava a situação ainda mais perturbadora. O monstro da madrugada parecia operar fora das leis da natureza e da compreensão humana. Reuniões de vizinhos
eram realizadas, onde compartilhavam suas experiências e teorias sobre a identidade e as motivações daquela presença sinistra. Alguns acreditavam em um invasor humano com intenções perversas, enquanto outros sussurravam sobre entidades sobrenaturais atraídas pela vulnerabilidade e pelo medo dos moradores. Carlos, atormentado pela imagem do olhar fixo na câmera, sentia-se particularmente vulnerável. A sensação de ter sido alvo daquela atenção fria e calculista o deixava em constante estado de alerta. Cada ruído noturno o fazia estremecer, e a escuridão parecia palpável e ameaçadora. Com o passar das semanas, sem novos avistamentos, uma tênue sensação de alívio começou a surgir no bairro. Aos poucos, a rotina tentava se restabelecer, embora o medo ainda pairasse como uma sombra sutil. As câmeras de segurança permaneceram ligadas e os olhares para as janelas durante a noite eram mais frequentes. No entanto, a memória daquele olhar na janela permaneceu como um lembrete constante da fragilidade da segurança e da imprevisibilidade do terror. A tranquilidade do bairro havia sido quebrada e a certeza de estar seguro em seu próprio lar havia sido abalada por um encontro inexplicável com o desconhecido. A história do olhar na janela nos lembra que o terror nem sempre precisa de violência física para nos assombrar. Às vezes, a simples sensação de ser observado por uma presença sinistra e desconhecida é suficiente para despertar nossos medos mais profundos e deixar rastros do medo duradouros em nossas vidas cotidianas. Com o tempo, os avistamentos diminuíram e a rotina lentamente começou a retornar ao normal. No entanto, a lembrança daquele olhar na janela permaneceu, uma cicatriz invisível na tranquilidade do bairro. Até hoje, os moradores se lembram daquele período de terror noturno, um lembrete de que a escuridão pode esconder ameaças invisíveis e que a sensação de segurança pode ser quebrada por um simples olhar na janela. Se você gostou de explorar esses cantos obscuros conosco, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Sua interação é o combustível que nos impulsiona a trazer ainda mais histórias arrepiantes para o canal Rastros do Medo. E se você é novo por aqui e aprecia um bom calafrio na espinha, inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos futuros mergulhos no terror. E para continuar explorando os rastros do medo, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Nele, desvendamos mais um mistério sombrio que certamente fará sua noite ser um pouco mais interessante.